O hino que nós cantamos anteriormente foi um hino que eu escolhi para ser cantado no momento que ia anteceder agora, a palavra. E quando eu escolhi esse hino e indiquei para que os irmãos conduzissem, era com o objetivo de que cada um de vocês pudessem se apresentar como essa folha em branco para que o Senhor pudesse escrever algo nessa manhã. Só que depois do café, nós tomamos café juntos e tivemos comunhão, Deus fez algo impressionante, fora do normal. E aí quando eu me sentei ali, que Joaci começou a conduzir esse hino e eu comecei a desfrutar, aí Deus falou comigo também, esse hino não foi só para eles não, esse hino foi para você também. Isso por quê? Então, a semana passada quando chegamos da conferência, então cada um já vem com os sentimentos e encargos já definidos, mas sempre abertos para a condução do Espírito. E quando tomamos café e começamos a ter comunhão e fomos compartilhar o sentimento que havia para essa reunião de agora, o Senhor deu outra direção. E eu até brinquei, o Zé da Silva me deu uma folha à parte, e aí ele sugeriu, rasga isso aí, fazendo de conta que é a tua sinopse. E aí eu digo, olha irmãos, depois da comunhão, eu tenho que escrever uma nova sinopse, porque essa perdeu o sentido, e rasguei. Claro que não era a sinopse verdadeira, né? Mas só que, literalmente, o Senhor acabou dando outra direção, e aquela sinopse, ela perdeu completamente o sentido. E aí, dessa vez, verdadeiramente eu tive que rasgar essa sinopse ali. Então, subi para cá na expectativa de que, olha, é o Espírito que vai falar. Então, é uma outra experiência. Eu confesso que eu nunca tive experiência desse tipo. Já aconteceu algumas vezes, e tipo assim, preparar algo e na hora dar um branco. Aí é outra coisa. Mas a experiência de hoje é vir pronto a se deixar conduzir pelo Espírito. Amém? Nós cantamos, há uma nuvem que se move sobre a igreja. E sobre a nossa relação para com essa nuvem, é uma relação de obediência. Então eu quero ser obediente a essa nuvem. E deixar que ela agora possa dar a sua direção. Amém? As 3 reuniões que antecederam a essa, nós vimos aqui a exposição, de maneira mais específica, isso que eu vou falar, na reunião de ontem à noite. Foi exposto para nós, o que a gente assim diz, a macroeconomia de Deus, ou seja, a visão geral da economia de Deus. Então, que visão é essa? Que macroeconomia é essa? É que Deus, Ele vai nos glorificar nele mesmo, ou seja, um dia nós seremos introduzidos em Deus. Então isso, em linhas gerais, é a macroeconomia. Agora, como isso vai se dar? Como isso vai acontecer? Então nessa conferência nós vimos também como isso vai acontecer. Então isso é a microeconomia de Deus. A macro trata do geral, mas a micro mostra em detalhes como vai ser executado isso, tá bom? Então nós vimos que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto e que nós estamos diretamente envolvidos nesse plano e nesse projeto. Um dia Deus nos chamou e esse chamamento foi para que nós fizéssemos parte desse projeto, que se deu início com a criação do homem. Aquele boneco que foi criado a partir do pó da terra, como o Jobson falou ontem, ele recebeu em suas narinas o sopro de vida. Então aí iniciou-se o projeto de Deus. Dentro do homem foi introduzido algo que é eterno, algo que tem origem nele mesmo. Irmãos, nós não somos aqui da terra, nós somos dos céus, nós somos do alto. A nossa origem está em Deus. Então, ao formar esse homem, Deus deu vida a esse homem. Criou esse homem diferente de todas as coisas. Se não houvesse o sopro de Deus sobre nós, nós ainda continuaríamos como há mais de 6.000 anos atrás. Seríamos um boneco lá inerte, criado. Mas Deus soprou nas nossas narinas. Mas um dia também houve um segundo sopro.
porque ali foi para dar vida ao homem. E esse segundo sopro foi para restaurar, foi para trazer de volta, trazer à origem o plano de Deus. Ou seja, nós sabemos que nós pecamos em Adão. E isso momentaneamente danificou o plano e o projeto de Deus. Continuávamos sendo alma vivente, mas Deus precisava nos restaurar. E assim como o Evangelho de João registra, que os discípulos estavam ali trancados em uma casa, em um ambiente, receosos do que poderia acontecer com eles, por terem seguido ao Senhor Jesus, quando de repente o Senhor aparece entre eles, e ali faz algo, irmãos, fenomenal, algo tremendamente grandioso. Ele soprou mais uma vez sobre os discípulos, e dessa vez ele disse: recebei o Espírito Santo. Então esse segundo sopro definitivamente nos introduziu no plano de Deus. Porque agora nós apenas não éramos alma vivente, mas agora nós éramos alma vivente com um propósito, com um objetivo. Então nesses dias nós vimos a exposição de tudo isso. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar de um renomado treinador de futebol chamado Zagallo. Vocês já ouviram? Certa vez, em uma pré-eleção, no momento que antecede o jogo, ali com seus jogadores, ele então falou algo mais ou menos nesses termos: olha, vamos fazer assim, fulano passa a bola para Cicrano, Cicrano para Beltrano, tal, joga lá em Dadá, e Dadá cabeceia e gol. Aí Dadá, que também é uma figura cômica no futebol, ele disse assim: o adversário sabe disso também? Então, irmãos, nós precisamos estar claros do propósito, do plano de Deus. Mas nós temos que ter consciência de uma coisa também: tem alguém que se opõe a esse plano e esse propósito de Deus. E essa pessoa não deve ser subestimada. Claro, nós não devemos voltar a nossa atenção para ele. Nós devemos, de fato, ter um sentimento de desprezo para ele, porque o que ele merece é o desprezo. Mas não devemos ignorar os seus desígnios, como assim a Bíblia já diz. Satanás, ele tem atuado muito hoje por algo que muitos de nós temos ouvido falar, muitos de nós não, acho que todos nós, que é a iniquidade. O mistério da iniquidade é algo hoje presente e marcante, como sempre foi. Só que no tempo atual ele tem se apresentado de uma maneira muito forte, muito prevalecente. A impressão que eu tinha da ação desse mistério da iniquidade, tomando por base o que Mateus escreveu no seu Evangelho, capítulo 24, quando ele descreve os acontecimentos que precedem a volta do Senhor, e ele, ali no meio daquele seu discurso, no versículo 12, ele diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Já falamos disso em outras conferências aqui. Esse quase todos é um número bem representativo. Vou repetir o que eu já falei em outras vezes. Vamos dizer que nós tenhamos aqui umas 700 pessoas. Quase todos, para mim, seria 690. Significaria dizer que desse universo de irmãos e irmãs aqui presente, apenas 5 estariam isentos da ação do mistério da iniquidade. Então nós precisamos encarar isso como sendo algo forte. E que todos nós, por sermos cristãos, estamos aí na fila e passivos de sermos alcançados e atingidos por esse mistério da iniquidade. Mas o versículo que vem a seguir diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, vamos considerar a ação do mistério da iniquidade, mas vamos nos apegar no que o versículo seguinte diz: eu preciso perseverar, porque a salvação vai estar na minha perseverança. Então, Mateus escreveu isso não por acaso, porque a iniquidade ela tem objetivos bem definidos. O primeiro deles é que nós possamos perder o senso da justiça de Deus, do que é justiça.
A minha interpretação sobre esse versículo, sobre a ação da iniquidade na vida dos crentes, era de que ela ia agir, aquele irmão ou irmã seria influenciado pela iniquidade, e então ele abandonaria o caminho do Senhor. Deixaria de reunir, e pode ser que seja assim. Mas, nesses últimos dias, Deus me fez entender uma coisa também. Que não necessariamente, para que seja manifestado a ação da iniquidade em nossa vida, será por meio de abandonar o viver da igreja ou abandonar o caminho do Senhor. Porque existe um outro fato marcante hoje, que mesmo permanecendo, mesmo estando na igreja, há muitos que já estão sob a ação da iniquidade. Porque eles manifestam um viver duplo. Nas reuniões, louvam ao Senhor, nas reuniões compartilham, nas reuniões servem, mas quando sai desse ambiente da igreja, eles passam a viver uma vida que não é real. Vivem como os incrédulos vivem. Está se tornando comum hoje, por exemplo, você ter casais vivendo a vida da igreja, que recebem essa influência, se separam, e os dois estão ali vivendo a vida da igreja. Mas literalmente separados. Sem contar aqueles que estão debaixo do mesmo teto, mas também separados, já sobre a influência da iniquidade. Por quê? Porque perderam o senso de justiça. A iniquidade, ela tem por objetivo isso, tirar de mim e de você essa sensibilidade. Tanto fez como tanto faz. Os meus atos e as minhas atitudes, elas não são repensadas com relação ao que o meu viver vai causar no Senhor. Tanto faz como tanto fez. Eu já não penso mais numa atitude que eu tenha, poxa, vai ferir, vai magoar o meu Senhor. Então significa dizer que eu já estou sob a influência da iniquidade. Então não necessariamente a iniquidade vai atuar na nossa vida, nos tirando do convívio da igreja. Mesmo dentro da igreja, nós podemos ter um viver indiferente, um viver duplo. Um viver que temos diante dos irmãos e um viver que temos diante dos homens. Que o Senhor possa nos livrar e nos guardar de tal condição. Foi desfrutado um hino aqui, aquele hino feliz e abençoado, foi desfrutado, não foi? O que fala aquele hino ali? Talvez nós nos apeguemos no fato de apenas ser feliz e abençoado. Mas a mensagem que aquele hino traz é mostrar que nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós precisamos viver como tais. Nós não podemos viver como os filhos das trevas vivem. Infelizmente. Eu tinha um pensamento comigo que o fato de você ter crido no Senhor, ter recebido a vida de Deus dentro de você, você estaria livre de ter um viver assim. Mas o tempo vai passando e nós vamos percebendo que não é bem assim. Se não houver uma atitude de querer da nossa parte, nós vamos continuar sendo como outrora éramos, vivendo como os gentios. Há muitos cristãos, e aí agora eu falo de uma maneira geral. As igrejas, elas estão abarrotadas, cheias de pessoas, de cristãos, que vão lá, estão lá nos cultos, estão lá nas reuniões no domingo, mas na segunda-feira a vida deles é outra. Esse não é um viver que agrada a Deus. Esse não é um viver que vai te conduzir a reinar com o Senhor. A nossa vida, irmão, como um cristão, tem que ser um viver de realidade. Nós temos que não apenas crer na palavra de Deus, não apenas crer na palavra profética, mas obedecer essa palavra profética. É fácil obedecer? Por que não é fácil obedecer? Não é fácil obedecer porque nós temos os nossos pontos de vista. Não é fácil obedecer porque nós temos o nosso raciocínio lógico. Não é fácil obedecer porque nós temos as nossas razões. O Senhor Jesus também tinha as suas razões.
O Senhor Jesus também tinha os seus pensamentos. Isso é manifestado quando, nos momentos que antecedem a sua crucificação, ele diz: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, a frase seguinte dele é bem conclusiva. No entanto, não seja feito o quê? A minha vontade. Então, é um sinal evidente e forte de que ele obedeceu ao que o Pai estabeleceu para ele. Mas a obediência, irmãos, não é algo que se adquire da noite para o dia. O próprio Jesus, ele aprendeu a obediência pelas muitas coisas que sofreu. Será que nós temos que sofrer muito para aprender a obediência? Nós podemos minimizar esse período de sofrimento observando o que Jesus já passou. Se a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, é tolice nossa resistir a ser obediente a Deus. Então nós podemos acelerar o processo de transformação, de glorificação, antecipando a nossa obediência, nos dobrando diante ao que a nuvem tem nos direcionado. É salvação para nós, irmãos. É salvação para nós. Eu vi aqui alguns jovens que subiram para compartilhar. E eu louvo ao Senhor pelas experiências deles, porque foi algo que Deus deu para ele, né? Por exemplo, Deus tem nos dado o encargo de sair para orar pelas pessoas. Alguns têm disponibilizado o seu tempo, têm disponibilizado a sua vida para fazer isso de uma maneira mais intensa. Aqueles que assim nós chamamos de comportores. Amém? Tem alguns, hoje nós temos na região um grupo aí tem 40 hoje, Zé? São 40 comportores que temos? 40 comportores que estão, e 40 irmãos que estão nessa condição de comportores. E eles, por obedecerem de uma maneira mais intensa ao falar profético, eles têm desfrutado, eles têm experimentado muitas bênçãos na vida dele. Mas de uma maneira geral, essa mesma experiência de obediência para semear e divulgar o Evangelho do Reino, a palavra revelada também é comissão de todos nós. E nós precisamos experimentar isso de acordo com as nossas possibilidades. Nada nos impede de experimentar o que esses irmãos e irmãs têm experimentado. O contato com as pessoas, a oração pelas pessoas, a condução de muitos à salvação. Orar pelas pessoas não resta dúvida, é bom e devemos fazer, mas a oração tem que ser com um propósito, com um objetivo. Se nós apenas orarmos para que as pessoas atinjam, recebam os seus desejos da parte de Deus, não estaremos cumprindo completamente o que Deus nos designou. A oração é apenas a abertura, a oportunidade, uma janela que se abre para que essa pessoa possa ser introduzida em Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender a obedecer o que Deus tem falado. Senhor Jesus, queria ler com vocês. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa. 2 Reis, capítulo 5. Abra a sua Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo 5. Esse capítulo fala de uma experiência que muitos aqui conhecem. Os leitores da Bíblia sabem do que nós vamos ler agora. A história de Naamã. Todos acharam? Vamos ler então, aqui pouco a pouco. Capítulo 5, versículo 1. Nós vamos lendo aqui, e à medida que formos fazendo a leitura, vai ser projetado. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Era uma pessoa proeminente, uma pessoa de grande expressão, porém ele tinha um defeito. Porém havia sobre ele um mal. Lepra não era visto como sendo uma coisa positiva, uma coisa boa. Mas esse, que tinha esse conceito,
que recebia de certa forma muitas bênçãos, era leproso. Versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, disse quem? Essa jovem, essa menina. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Significa dizer que essa menina, ela acreditava naquele profeta. Ela tinha fé nas palavras daquele profeta. Nós, irmãos, precisamos ter fé no falar dos profetas. Quem quer segurança? Diga amém. Amém. Crê em Deus. Mas quem quer prosperidade? Diga amém. Amém. Então não despreze o falar dos profetas. Se você crê, você vai ter prosperidade. E essa expressão, esse termo prosperidade, que está colocado nesse versículo, ele não é específico. Então significa dizer que em todas as áreas da sua vida, você vai ter prosperidade se você crer no falar dos profetas. Quem quer ter prosperidade? Você quer ter prosperidade? Então diga sim, amém ao falar dos profetas. Não questione. Não duvide. Simplesmente diga sim e amém. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu, versículo 5, o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o curasse da sua lepra. Então havia uma necessidade, que era a cura. E as coisas estavam se encaminhando para que a cura ocorresse. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ele não entendeu nada, o rei pensou que era ele que ia efetivar, promover essa cura. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Nós estamos aqui diante de muitos homens e mulheres de Deus. Que essa pode também ser a nossa experiência. Por um lado, o benefício da cura está em alguém crer e obedecer ao que o profeta está falando. Por outro lado, a cura, as bênçãos podem alcançar as pessoas por obediências daquele a quem Deus separou para que isso acontecesse. Nós fomos escolhidos e separados por Deus para trazer bênção para a humanidade. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Irmãos, atentem para o que eu vou dizer. Na igreja há profetas. No viver da igreja, quero ser mais específico. No viver da igreja, vivendo a igreja, há homens de Deus, há profetas que falam por Deus. Creiam no falar desses profetas, e a vida de vocês vai mudar. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Aqui nesse versículo 9, evidencia uma coisa que, na maioria das vezes, impede-nos ou dificulta que a bênção de Deus nos alcance. É o que temos e o que somos. Aqui diz que ele chegou com o quê? Com seus cavalos e seus carros. Então ele tinha muita coisa. Ele era alguém poderoso. Faz-me lembrar do episódio de um jovem que chegou para o Senhor Jesus e disse: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor diz: só uma coisa, uma coisinha só.
venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Poxa, aquilo pesou no coração daquele jovem, porque ele era apegado, a sua confiança estava nas coisas que ele tinha. Irmãos, nós só vamos poder receber de Deus algo se tirarmos das mãos aquilo que nós pensamos ser a nossa segurança. O sopro de Deus está sobre nós até o dia que Ele quiser. Nós conhecemos a história de muitas pessoas que assim experimentaram a chamada morte súbita. O que fulano tinha? Não, do nada ele morreu. Na verdade, o que aconteceu é que o Deus poderoso tirou de sobre ele o seu sopro. Isso pode acontecer comigo agora ou com você. Se Deus assim quiser, Ele pode tirar e nós voltamos ao pó. E aí nós perdemos todas as oportunidades. Encerrou para nós, não se abrirá para nós mais nenhuma janela de oportunidade. Essa conferência trouxe para nós, irmãos, eu não vou dizer uma janela, essa conferência trouxe para nós uma enorme porta de oportunidade. De termos a ação de Deus na nossa vida, mudando a nossa pessoa. Mas para isso nós precisamos crer e obedecer. Esse é o caminho. Então, voltando para cá, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Pronto, aqui começou a dar início então a um grande dilema na vida de Naamã. Nós vamos ver os argumentos que ele apresenta. Não teria sido bem mais fácil se ele tivesse simplesmente dito: sim, eu vou me banhar? Não teria sido mais simples? Mas olha só o que aconteceu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, porque na cabeça dele havia um conceito do que deveria ser feito. A palavra profética, que é a palavra que vem de Deus por intermédio dos seus apóstolos, ela tem um objetivo. Eu não vou dizer qual é o objetivo, vou contar uma história para vocês antes. O povo de Deus, o povo de Israel, eles passaram 430 anos no Egito. Eles ficaram 430 anos cativos do Egito. E eles queriam sair do Egito, mas Faraó não permitia. Até que eles clamaram, e Deus ouviu o clamor. E enviou alguém para isso. Enviou Moisés. E o que aconteceu nós sabemos. Agora, Moisés estava liderando um povo para que se cumprissem na vida dele uma promessa que Deus havia feito. A promessa que Deus fez era de que aquele povo, eles iam sair daquela condição de estarem cativos, de estarem sob a tirania de Faraó, para serem introduzidos em uma terra onde eles seriam livres. E Deus passaria a cuidar de todos eles. Mas o grande desafio era levar esse povo a obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus na figura de um homem que era Moisés. Nós conhecemos essa história, muitas coisas aconteceram. Alguns creram na promessa de Deus e a grande maioria não creram na promessa de Deus. Por quê? Inclusive o Novo Testamento cita isso como tratando com aquele povo, dizendo que eles tinham o quê? Um perverso coração de incredulidade. Eles não criam na palavra de Deus, eles não criam nas promessas de Deus. E por conta disso, Deus também fez uma promessa para eles: nenhum de vocês vai entrar na boa terra. Vocês vão morrer no deserto, mas não vão entrar na boa terra. Teve aquele episódio daqueles 12 espias que subiram para ver a terra. E percebam que sempre a maioria, Mateus 24, a maioria vai esfriar. Nesse episódio dos espias, a maioria não deu credibilidade.
Eles foram e até testemunharam que a terra era boa. Só 2, a minoria, apenas 2, disseram: é verdade, isso que vocês estão dizendo tudo é verdade. A terra tem um monte de gigante, a terra tem um monte de dificuldade. Mas baseado na promessa que Deus nos fez, isso aí não significa nada. Nós vamos entrar e possuir essa terra. Porque eles se apegaram à promessa de Deus e eles obedeceram ao falar de Deus. Então sempre que nós nos colocamos diante de uma situação como essa que Naamã se encontra, vai vir um monte de questionamentos. Irmãos, sejamos simples e digamos apenas sim e amém. Se Deus está falando para sairmos orar pelas pessoas e distribuirmos a palavra revelada, que seja dessa forma. Eu comecei a falar, muitos jovens saíram para orar pelas pessoas. Muito louvável a atitude de vocês. Não entenda isso como um desencorajamento. Longe de mim estar desencorajando vocês a saírem para orar pelas pessoas. Alguns saíram e venderam vários objetos para vir para a conferência. Isso é louvável, porque mostra que você está pagando um preço para estar aqui. Mas essa saída, com o objetivo da venda, pode ser ajustado para algo melhor que vai estar em sintonia com o falar profético. Já entenderam, né? Sair para orar pelas pessoas, mas levando em suas mãos a literatura. E assim como você tem a disposição de vender um bombom, de vender um bolo, de vender, sei lá, uma blusa, tenha a disposição também de vender para as pessoas, de repassar para as pessoas a literatura. Você vai ser abençoado muito mais ainda. Vocês creem nisso? Mas esse amém, ele precisa ser amparado da prática disso. Eu acabei de falar, as igrejas estão abarrotadas, cheias de pessoas que dizem sim e amém para o Senhor, mas eles dizem sim e amém também para o mundo. Irmãos e irmãs, creiam na palavra profética e vocês serão bem-sucedidos. Além de nós estarmos aprendendo a obediência, seguindo o falar profético, nós estamos dando a oportunidade também para Deus trabalhar em nós, nos purificar, eliminar de nós as coisas que nos impedem de experimentar a glorificação. Nós vamos estar no processo de santificação. Vocês creem nisso? Então Naamã, ele se viu diante desses argumentos todos. Versículo 12 diz: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Esse negócio de comportagem dinâmica, isso não concordo com isso não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que você concorde ou não, esse é a direção de Deus para a igreja. Se você não obedecer, se você não seguir outros vão seguir isso, outros virão e vão gozar dos benefícios da obediência. Então, irmãos, eu vejo que Deus está dando para nós essa oportunidade de, assim como Jesus foi aperfeiçoado na obediência, nós também podemos ser aperfeiçoados. Jesus, ele não veio apenas como aquele que veio nos trazer a redenção, mas ele veio também para mostrar-nos um caminho a ser percorrido que vai levar exatamente nós aonde ele está. Nós vimos aqui na conferência que nós precisamos crer e Deus vai fazer tudo por nós. Eu digo um sim e um amém enorme para isso. Mas isso é a macroeconomia de Deus. Mas na microeconomia de Deus, para que Ele cumpra isso, existem primícias. Da nossa parte, existem coisas que nós devemos proceder. Porque caso contrário, agora eu vou fazer o seguinte: já que Deus vai me conduzir à glória, ótimo. Vou esperar Deus conduzir-me à glória. Não é assim, irmãos.
Ele vai conduzir-nos à glória sim, porque a palavra dele está empenhada nisso. E eu digo mais, não é a palavra não, Ele mesmo está empenhado nisso. Mas nós temos que ter atitudes de quem quer receber de Deus isso que Ele propôs para nós. Então as nossas atitudes fazem diferença. Amém? Naamã foi embora indignado. 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Não é melhor você subir 500 degraus de joelho para receber a bênção de Deus? Esse é o caminho mais difícil, mas muitos fazem isso. Muitos procuram o caminho mais difícil, quando Deus está nos mostrando o caminho mais fácil, que é o caminho da obediência. O mais difícil faz com que nós tenhamos um esforço próprio. O da obediência nos coloca no descanso. O da obediência faz que Deus venha e faça por nós. Abra a tua boca e eu encherei. Obedeça, saia para orar pelas pessoas. Irmãos, eu não consigo, me dá diarreia, me dá taquicardia, eu fico suando as mãos. Simplesmente obedeça e você vai ser curado de tudo isso. Deus vai fazer maravilhas. Senhor Jesus, 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Eu quero atualizar isso aqui, tá? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra profética. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Você quer ficar limpo? Obedeça a palavra profética. O amém não foi tão forte assim, mas eu vou dar uma segunda chance. Você quer ficar limpo? Amém. Obedeça a palavra profética. Amém. Porque Naamã agora, ele acabou de experimentar a obediência. Houve muita resistência, mas ele acabou por obedecer. Queria ler com vocês alguns versículos. Por favor, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 5. Senhor Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Capítulo 5 de Hebreus. Versículo 8. Versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que... Olha só. Então perceba que até a nossa salvação depende da obediência. Por um lado, nós precisamos obedecer ao falar profético, mas veja que a obediência é algo que, de uma maneira geral, tem que haver na nossa experiência. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Queria falar um pouco sobre isso aqui também. Ora, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de ou você vai obedecer a Deus, ou a única opção que tem para você é obedecer aos espíritos enganadores. Ou um ou outro. Quem você vai escolher para obedecer? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, o que mais se falou nessa conferência é que nós estamos vivendo os últimos tempos. E até estamos vivendo a última hora. Então é hoje, é nesse momento, que os espíritos enganadores, eles estão em ação. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, tem presente em nosso meio o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Ele está em nós. E o seu objetivo é nos conduzir à glória. Queria ler com vocês também mais algumas porções da Bíblia. Nós, obviamente, entendemos que muitos de vocês hoje, alguns estão na faculdade, outros ainda estão no ensino médio, estão se preparando. E nesse ambiente, é o ambiente que Deus lhe colocou para que você possa experimentar tudo o que falamos até agora. Tudo que o Senhor está falando até agora, e principalmente essa experiência de Naamã de obedecer, é para que eu e você experimentemos onde nós nos encontramos. Não precisa ter um local especial para você experimentar isso. É onde Deus lhe colocou. Quer seja no seu trabalho, quer seja na sua faculdade, é aí. Há comentários, né? Todo mundo comenta que se tem um lugar que mata as pessoas, que desvia as pessoas, esse lugar chama-se faculdade, né? Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Será que a faculdade realmente é de Satanás? Porque se ela causa isso nos cristãos, então não é de Deus. Mas eu diria uma coisa, sabe? A razão disso acontecer na vida de muitos é pela falta do exercício do Espírito. Nós vamos vencer toda e qualquer adversidade se nós exercitarmos o nosso espírito com constância. Sabe por quê? Porque eu conheço muitos jovens, homens e mulheres, que estão nas faculdades, mas que não perdem uma reunião. Conheço muitos jovens, homens e mulheres, que nunca deixaram de servir porque está fazendo uma faculdade. Conheço jovens, homens e mulheres, que nunca deixaram de vir para a conferência porque está numa faculdade. Então, se você caiu nessa situação de afastar-se do Senhor, é porque foi opção sua. Foi porque você se deixou influenciar. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste. Eu vejo o Instagram, o Facebook, porque no Instagram e Facebook todo mundo se expõe. Tem um ditado popular no mundo que diz assim: no carnaval todo mundo é o que deseja ser. Porque no carnaval todo mundo veste uma fantasia. Alguns vestem fantasia de homem, outros vestem fantasia de mulher, outros fantasia de palhaço e por aí vai. Aí costuma-se dizer que a pessoa se fantasia daquilo que realmente ele deseja ser. Então, ao olhar para o Facebook, ao olhar para o Instagram, eu fico profundamente triste quando eu vejo irmãos, jovens, homens e mulheres, postando coisas que põem em dúvida a sua fé. Às vezes é a presença deles em um ambiente de festas. Às vezes é a postagem deles fazendo um brinde com bebidas com os que são da tua turma, da sua turma. Por que será que se fazem isso? É para ser aceito pela turma? Então você escolhe ser aceito pela turma ao invés de ser aceito pelo Senhor? Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade. As postagens que fazemos, que expomos para a sociedade, precisam ser da nossa verdadeira vida. Às vezes se dizem assim, amanhã é segunda-feira, então a vida real vem amanhã. Todo mundo tem medo dessa vida chamada real. Mas nessa manhã eu quero dizer uma coisa para vocês. A vida real não é que começa segunda-feira. A vida real é essa que a gente está vivendo agora. Essa é a verdadeira vida. Agora essa vida precisa ser levada para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para todos os dias. Toda reunião, os irmãos chegam para conduzir os hinos. Irmão, vamos exercitar o Espírito.
Todo encontro onde nós estamos, os irmãos chegam, vamos ler a Bíblia para exercitar o Espírito. Não deveria ser necessário ninguém pedir para nós exercitarmos o Espírito. Exercício do Espírito devia ser uma coisa da nossa sã consciência, resultado do nosso viver cotidiano. Todos os dias, irmãos, se você de fato deseja reinar com o Senhor, se você deseja estar livre da provação das últimas horas, você precisa exercitar o Espírito no seu viver cotidiano. E existem tantas formas de exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Às vezes, quando eu trabalhava, meu posto de trabalho, às vezes eu estava trabalhando à noite. E sozinho. Ficava um carro com o motorista, ele ia dormir, e eu ia para um extremo da instalação. E eu ficava naquele lugar e eu invocava o Senhor, gritando, porque no meu entendimento naquela época, Deus só ia ouvir e só ia haver exercício do Espírito se fosse daquela forma. Mas o tempo vai passando e Deus vai nos ensinando que o exercício do Espírito pode ser feito de várias maneiras. Em silêncio podemos exercitar o nosso Espírito. Se você está em um ambiente onde você não pode audivelmente invocar o nome do Senhor, mas interiormente você pode invocar o nome do Senhor. Fazendo uma prova, você pode estar exercitando seu Espírito. Não para obter boas notas, mas exercitar o Espírito porque eu preciso para crescer e desenvolver a minha fé. O resultado vai ser consequência disso. Eu estou fazendo as minhas atividades domésticas. Eu posso exercitar meu Espírito. Eu estou indo para o supermercado. Vou fazer alguma compra, vou comprar uma roupa. Eu posso exercitar meu Espírito. Talvez a gente exercite para fazer a compra certa, mas eu vou dizer para você, o exercício do Espírito não é apenas para fazer a compra certa, mas o exercício do Espírito é para que Deus tenha a oportunidade de reinar na minha e na sua vida. Claro que se Deus reinar, todas as escolhas serão certas. Tudo que fizermos terá a bênção de Deus. Olha, irmãos, foi falado aqui muito, eu já estou quase concluindo, tá? Foi falado aqui muito de pressão que sofremos. É verdade. Eu não acredito que exista um ser humano na face da terra que ele não sofra alguma pressão. Que ele não tenha algo que atue como ele, como um desestímulo. Mas nós vimos aqui também que há uma dimensão que mesmo que essas pressões existam, nós podemos ser transportadas para ela e estar livre da ação dessas pressões. Às vezes eu estou em casa. A minha esposa me conhece bem, como nossos pais nos conhecem, nossos companheiros nos conhecem. E às vezes eu invoco o nome do Senhor, e minha esposa se volta para mim e diz, o que foi? Porque ela sabe o que cada invocar representa. Ela diz, o que foi? Eu digo, nada. Mas naquela hora, eu estou fazendo uso da promessa que Deus me fez. A palavra diz que se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, naquela hora, o que está acontecendo? Naquela hora, muitas vezes, são as angústias do inferno que estão sobre mim. Naquela hora, muitas vezes, são os dardos inflamados do maligno que foram lançados. Mas eu tenho duas opções: permanecer sobre a ação das forças malignas, ou experimentar a força que vem de Deus. Claro, a minha opção é invocar o nome do Senhor. E em nenhuma dessas vezes que eu me encontrei em tal situação, em nenhuma delas, Deus me foi infiel, me deixando naquela situação. Em todas as vezes a salvação de Deus veio e operou. Então nós vivemos em um ambiente onde a morte é presente. Voltando para a experiência da faculdade, ou onde você estuda. Falando para quem estuda ainda, certo? A morte está lá. Mas não necessariamente você precisa viver sob a influência da morte. Mesmo que tudo seja morte, lembre-se, dentro de você tem uma força que é superior à morte. Dentro de você tem uma vida que ressuscitou, que tirou Jesus Cristo da morte.
É fácil crer nisso? É fácil ou difícil? Quem arrisca aí um palpite? É fácil ou difícil, irmãs? Alguns dizem que é difícil, outros dizem que é fácil. Mas olha só, no momento que antecedeu a crucificação de Jesus, ele anunciou para seus discípulos que ia morrer, que ia ser crucificado, e que ia morrer, e que ia ressuscitar ao terceiro dia. Prestem atenção. Quem foi no terceiro dia experimentar a ressurreição de Jesus? Quem? Você tem certeza que Maria foi experimentar, foi em busca de ver a ressurreição? Maria, também como os outros, não creram na ressurreição. Maria foi para embalsamar o Senhor. Então, se ela foi para embalsamar, era porque ela ia encontrar o Senhor Jesus morto. Irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus. Se Ele disse que ia ressuscitar, todos nós deveríamos estar lá naquele túmulo, esperando para fazer uma grande festa, porque o nosso Senhor ia ressuscitar. Então a promessa da ressurreição não é apenas para o último dia, mas a promessa da ressurreição é para todos os dias. Se nós crermos na palavra de Deus, nós vamos ser abençoados. Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 24. Quero concluir com essa leitura. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. No início do capítulo 24, fala exatamente da ressurreição. E aí, todos ficaram perplexos, o versículo 4 diz. O versículo 5 diz que eles ainda possuídos de temor, e estavam olhando para baixo, os anjos que ali apareceram dizem assim: por que buscai entre os mortos ao que vive? Versículo 6, por favor, quero que vocês leiam comigo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na... Então Jesus disse que ia ressuscitar. Irmãos, Jesus disse que ia ressuscitar. E na sua ressurreição, nós também experimentaríamos essa ressurreição. Mas essa ressurreição não é algo que foi de um momento. Essa ressurreição é algo que nós podemos experimentar todos os dias. Porque todos os dias a morte tenta nos influenciar, tenta nos levar para a morte. Não é normal um cristão permanecer na morte. Não é normal um cristão viver sob a influência da morte. No Espírito há vida, no Espírito há ressurreição, no Espírito há o poder de Deus. Senhor Jesus, ainda nesse mesmo capítulo, aqui relata a experiência de alguns que estavam desanimados descendo de Emaús. Tudo triste, era tão bom quando Ele estava entre nós. Aí o Senhor aparece, eles nem percebem, Ele começa a falar, Ele diz: olha, quando Ele falava, o nosso coração transbordava, as palavras dEle ardiam em nosso coração. Versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Leiam o versículo seguinte comigo. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, irmãos, eu quero concluir. Não vivam sob a influência da morte. A morte, conduzida pelo mistério da iniquidade, tem um propósito: é tirar de nós esse senso da justiça de Deus, é tirar de nós a base, a palavra de Deus como a nossa referência. Quando nós perdemos uma referência, nós não sabemos para onde ir. E a referência que Deus tem nos dado hoje, ela vem mediante o falar profético. Essa é a referência de Deus.
Vocês dizem amém a isso? Vocês dizem amém a isso? Mas digam um amém a essa referência, andando nessa referência. Comportores, Deus abençoe vocês. Irmãos e irmãs que estão consagrando a vida para a comportagem. Que Deus abençoe vocês e vocês distribuam muitos, milhares de livros. Para que um dia, quando for necessário, as pessoas tenham do que sobreviver. Mas eu quero falar para os demais irmãos. Vocês não são comportores, como esses, de tempo integral. Mas vocês podem semear a palavra de Deus também. E aí eu queria encorajar você a fazer essa experiência. Olha, eu já falei isso, eu não vou me cansar de falar porque isso faz parte da minha vida. Nunca falta livros ou jornais no meu carro. Porque por onde eu ando, as pessoas que eu contato, eu perdi a conta já de quantos livros, de quantos alimentos diários que me foram úteis, quantos já distribuí. Orar pelas pessoas. A gente encontra pessoas tão necessitadas. Nós podemos orar por elas, mas deixar na mão delas algo que pode confortá-la quando nós não estivermos lá. Então eu queria encorajar você também. Ore pelas pessoas, mas sempre tenha em mão, pelo menos, no mínimo, um jave. Mas eu quero encorajar você a ter uma experiência mais profunda, a colocar na sua mão um livro. Essa é parte de obedecer, mas existe outra parte que eu queria também falar, e foi muito falado aqui, o livro na minha mão. Se você ainda não é assinante, associe, faça parte desse programa, o livro na minha mão. Eu estou falando, eu sou assinante desse programa. Tenho as minhas leituras, eu não perco um livro. Todos os livros eu tenho e todos os livros eu leio. Por quê? Porque esse livro é para mim como a comida que eu como diariamente. A palavra que está nos livros são essas palavras, irmãos, que estão eu creio nisso, eu creio. Não sei se você crê, mas são essas palavras que estão me colocando no caminho do reino, no caminho de reinar com o Senhor. Em 1988 eu experimentei a salvação. A graça me alcançou, o Evangelho da Graça me alcançou. 21 de maio de 1988 eu experimentei isso. 3 anos depois eu conheci o Evangelho do Reino. E eu digo, sem medo de estar errado, a minha vida não é mais a mesma. A minha vida está alinhada com o que Deus planejou para ela. Então a sua vida também pode estar alinhada. Faça a assinatura do programa O Livro na Minha Mão. Não deixe para fazer isso amanhã. Eu quero lhe encorajar, se você tiver a oportunidade de fazer isso hoje, faça hoje. Não deixe que o inimigo venha e roube isso do seu coração. Outra coisa, se você não tem a experiência de ofertar, se associar àquela oferta, ou ofertar na igreja onde você está, ou oferta sócio para o avanço da obra. Se você não tem, se associe, experimente isso. Se você não tem condições de ofertar, porque muitos têm conceito sobre oferta, acham que só é válido valores elevados. Não, o que é a minha oferta diante da oferta de Joaci? Não, mesmo que a sua oferta seja uma cédula de R$2, isso conta para Deus também, porque vai fazer parte do trabalho de Deus na nossa vida. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrar orando. Você vai se voltar para o irmão ou a irmã que está do seu lado. Bote a mão sobre ele. E faça essa oração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, eu tenho profunda gratidão. No fundo do meu coração. Eu te agradeço por ter me trazido para essa conferência. Aqui eu ouvi palavras certamente difíceis de entender, mas o Senhor pode me revelar e pode me fazer vivê-la. Ó Senhor Jesus, dentro de mim tem uma natureza rebelde que é contrária à tua natureza, que me leva a te desobedecer. Mas hoje, nessa manhã, eu quero tomar os céus por testemunha.
e todos aqui presentes, que vou empenhar o meu viver para aprender a te obedecer, aceitando a palavra que vem dos teus profetas, aceitando o falar profético. Senhor Jesus, eu te peço, eu te rogo, eu te clamo, me ensina a obediência. Quero andar no caminho que o Senhor Jesus andou. Ele aprendeu pelo muito que sofreu. Senhor, eu quero me dobrar diante de Ti. Eu não quero, Senhor, ser orgulhoso. Não quero ter uma dura cerviz, mas eu me quebranto diante de Ti. Eu digo sim e amém à Tua palavra. Eu digo sim e amém ao que eu ouvi na conferência. Mas também quero dizer não, a partir de hoje, para que o mundo tem me oferecido, para que o inimigo tem me falado. Ó Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio no poder da Tua vida, te louvo porque essa vida está em mim, e ela pode me salvar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que abençoe esse irmão que está diante de mim. Eu ordeno a bênção na vida dele. Eu ordeno a prosperidade. Ordeno o crescimento de vida. Senhor Jesus, que ele seja útil em Tuas mãos. Assim como tantos que vieram, como tantos que eu conheço, que eles sejam úteis. E que essa pessoa que está diante de mim também seja um vaso de honra em Tuas mãos, para manifestar para esse mundo em trevas a grande luz que vem de Ti. Ó Senhor Jesus, nós oramos e ordenamos a bênção na vida desse irmão, em nome de Jesus. Amém.